Imagine que você está caminhando pela sua casa no meio da noite. Você sente um olhar que atravessa a escuridão. Você se vira e lá está o seu gato, sentado perfeitamente imóvel, observando cada um dos seus movimentos. Ou talvez você simplesmente se sentou no banheiro, fechou a porta, de repente, uma pata aparece freneticamente por baixo da fresta, seguida por um miado que soa quase desesperado. Durante séculos, nos venderam a ideia de que os gatos são criaturas distantes, frias, independentes e quase sociopatas que apenas nos toleram porque lhes fornecemos comida e um lugar quente para dormir. Fizeram-nos acreditar que, ao contrário dos cães, os gatos não sentem um apego real pelos seus donos. Mas a ciência mais recente descobriu algo completamente diferente e fascinante. O seu gato não está ignorando você. Na verdade, o seu gato está constantemente falando com você através de uma linguagem secreta e altamente sofisticada que levou milhares de anos de evolução para ser aperfeiçoada. E a razão pela qual eles escolhem estar sempre ao seu lado, invadindo seu espaço pessoal, dormindo sobre o teclado do seu computador ou seguindo você até os lugares mais privados do seu lar, vai muito além da simples conveniência. Hoje vamos decodificar as razões exatas pelas quais o seu gato parece estar obcecado por você, os imperativos biológicos que impulsionam o comportamento dele e como você pode responder no próprio idioma deles para criar um vínculo inquebrável. Para entender realmente o que está acontecendo no cérebro do seu gato, primeiro devemos derrubar o maior mito de todos. O gato doméstico, conhecido cientificamente como Felis catus, descende diretamente do gato selvagem africano, um caçador solitário e territorial. Ao contrário dos lobos, que evoluíram para viver e caçar em matilhas estruturadas, os ancestrais dos nossos gatos viviam sozinhos. Eles sobreviviam em um mundo duro onde qualquer sinal de fraqueza significava morte e onde não havia uma hierarquia social que os protegesse. Portanto, o simples fato de o seu gato decidir compartilhar o território dele com você é um milagre evolutivo. Através de um processo conhecido como autodomesticação, os gatos decidiram que viver perto dos humanos era benéfico. Mas, ao fazer isso, eles tiveram que inventar um sistema de comunicação completamente novo, projetado especificamente para manipular, interagir e se conectar com a espécie humana. Comecemos com um dos comportamentos mais desconcertantes e universais que os donos de gatos experimentam: o guardião do banheiro. Porque o seu gato sente a necessidade absoluta de acompanhar você ao banheiro, olhar fixamente para você enquanto você está lá ou chorar atrás da porta se você lhe nega a entrada. Da nossa perspectiva humana, é uma invasão de privacidade. Mas, da perspectiva biológica do seu gato, é uma questão de sobrevivência e lealdade suprema. Na natureza, atividades como fazer as necessidades ou beber água são os momentos de maior vulnerabilidade para um animal. Quando um predador ou um competidor ataca, costuma fazer isso quando a presa está distraída nessas funções corporais. Ao seguir você ao banheiro, o seu gato está demonstrando um comportamento de grupo que é extremamente raro na espécie dele. Eles estão montando guarda. Estão protegendo você no que o instinto deles diz ser o seu momento mais vulnerável. Além disso, os gatos são animais profundamente territoriais que dependem do mapeamento olfativo. Uma porta fechada dentro do seu território principal, que é a sua casa, representa um ponto cego inaceitável. Se eles não podem patrulhar essa zona, sentem-se ansiosos porque perdem o controle do ambiente. Portanto, da próxima vez que o seu gato arranhar a porta do banheiro, ele não está incomodando você, ele está dizendo que considera você parte do núcleo familiar dele e que precisa garantir que nenhum predador ataque você enquanto você estiver desprevenido. Mas a proteção não é a única forma pela qual eles demonstram que escolheram você. Existe um sinal muito mais sutil e profundo que muitas vezes deixamos passar: o piscar lento. Se você já esteve relaxado no sofá e pegou o seu gato olhando fixamente para você do outro lado da sala, para logo em seguida fechar os olhos bem devagar, mantê-los fechados por um segundo e abri-los novamente, você acabou de receber o equivalente felino a um beijo. Para entender a ciência por trás disso, devemos olhar para a biologia dos predadores. No reino animal, um olhar fixo e ininterrupto é uma ameaça direta. É a forma como um predador fixa o seu objetivo antes de atacar. Quando um gato olha para você e pisca lentamente, ele está quebrando intencionalmente esse olhar fixo. Ele está anulando o seu próprio instinto predador para comunicar que você não é uma ameaça e que ele não é uma ameaça para você.
Estudos recentes em comportamento animal demonstraram que esse piscar lento na verdade reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, tanto no gato quanto no humano, e desencadeia a liberação de ocitocina, o hormônio do amor e do apego. E o mais incrível é que você pode responder a eles. Se você devolver o piscar lento para o seu gato, notará que muitas vezes eles relaxam ainda mais, abaixam as orelhas ligeiramente ou até pegam no sono. Você fechou um circuito de comunicação química e neurológica que fortalece enormemente a confiança entre ambos. Outra prova irrefutável da sua linguagem secreta é o ato de amassar pãozinho, também conhecido popularmente como fazer massagem. É aquele movimento rítmico, alternando as patas dianteiras sobre uma superfície macia, que muitas vezes inclui a sua barriga, as suas pernas ou o seu peito. Muitos gatos ronronam alto enquanto fazem isso e até babam. Para encontrar a raiz biológica deste comportamento, devemos retroceder aos primeiros dias da vida do seu gato. Quando são gatinhos recém-nascidos, eles são cegos e surdos. Dependem completamente do tato e do olfato para sobreviver. O amassar pãozinho é o movimento instintivo que utilizam contra o ventre da mãe para estimular o fluxo de leite das glândulas mamárias. É um comportamento associado à máxima segurança, calor e nutrição. Quando o seu gato adulto amassa pãozinho em você, ele está exibindo algo que os biólogos evolutivos chamam de neotenia, que é a retenção de traços juvenis na idade adulta. Ao se domesticarem, os gatos mantiveram certos comportamentos de filhote exclusivamente para usá-los conosco. Eles estão dizendo que se sentem tão seguros e protegidos com você quanto se sentiam com a própria mãe. Mas há uma camada adicional de ciência nisso. Os gatos têm glândulas odoríferas microscópicas localizadas entre as almofadinhas das patas. Ao amassar a sua roupa ou o seu corpo, eles estão liberando feromônios que os humanos não conseguem cheirar, mas que para outros animais são um sinal de neon brilhante dizendo que você é propriedade deles. Ao amassar você, eles estão marcando você fisicamente como o território seguro deles. E falando em marcar território e feromônios, devemos explorar o comportamento das cabeçadas ou de esfregar o rosto contra você. Este comportamento, conhecido na comunidade científica como aloesfregamento, é uma das demonstrações de afeto mais complexas no mundo felino. Se o seu gato se aproxima e bate suavemente a testa contra o seu queixo, o seu nariz ou as suas canelas, ele não está apenas buscando atenção física. A cabeça de um gato, especificamente as bochechas, a testa e a base das orelhas, está cheia de glândulas sebáceas especializadas. Estas glândulas produzem um feromonio facial felino conhecido como F3. Esta substância química é uma mensagem de conforto e familiaridade. Os gatos esfregam o rosto contra os móveis, as portas e as paredes para criar um mapa olfativo de segurança em seu lar. Mas quando fazem isso com você, o significado é muito mais profundo. Nas colônias de gatos selvagens ou de rua, os membros do mesmo grupo familiar se esfregam uns nos outros para criar um cheiro comunitário. É uma forma de unificar o grupo. Ao esfregar o rosto contra você, o seu gato está incluindo você na assinatura olfativa familiar dele. Eles estão misturando o seu cheiro com o deles para criar uma identidade compartilhada. É o equivalente biológico a dar o sobrenome dele para você. Se você afasta o seu gato quando ele tenta fazer isso, você está rejeitando uma tentativa de vinculação química profunda, o que pode gerar confusão e estresse para eles. Agora, analisemos o lugar onde eles escolhem dormir. Os gatos dormem em média de 12 a 16 horas por dia. E embora você compre a cama mais cara, macia e ergonômica do mercado, é muito provável que eles prefiram dormir diretamente em cima de você. Seja no seu peito, enrolados na sua cabeça ou esmagando seus pés na cama. Existem várias razões científicas para isso. Em primeiro lugar, está a termorregulação. A temperatura corporal normal de um gato é ligeiramente superior à de um humano, oscilando entre 38 e 39 graus Celsius. Manter esta temperatura requer muita energia metabólica, especialmente quando estão dormindo e o metabolismo desacelera. Nós, humanos, somos essencialmente radiadores biológicos gigantes. Ao dormir sobre você, eles estão conservando energia aproveitando o calor que emana do seu corpo. Mas a segunda razão é psicológica e defensiva. O sono profundo, ou sono REM, é o momento de maior perigo para qualquer animal. Ao se posicionarem sobre você, eles estão utilizando seu tamanho como um escudo protetor.
Se dormem no seu peito, estão sendo confortados pelo ritmo constante dos batimentos do seu coração e pela expansão dos seus pulmões, sons que os lembram da respiração da mãe na ninhada. Se dormem na sua cabeça ou nos seus pés, muitas vezes estão assumindo uma posição de vigilância periférica. Eles confiam em você para vigiar o centro do quarto enquanto eles cobrem as extremidades. É um trabalho em equipe instintivo que demonstra uma confiança absoluta. Mas a linguagem secreta dos gatos não é apenas física e química, também é altamente vocal, e aqui é onde a ciência se torna verdadeiramente assombrosa. Você precisa saber que o miado que o seu gato direciona a você é, em essência, uma invenção criada exclusivamente para você. Na natureza, os gatos adultos quase nunca miam uns para os outros. A comunicação entre eles baseia-se em sinais visuais, posturas corporais e marcas de cheiro. Os únicos miados reais na natureza vêm dos gatinhos cegos que chamam a mãe quando estão com frio ou fome. No entanto, à medida que os gatos começaram a conviver com os humanos, perceberam rapidamente que nós somos péssimos para ler a linguagem corporal sutil e que o nosso sentido do olfato é pateticamente fraco em comparação com o deles. Descobriram que somos criaturas verbais que respondem ao som. Assim, adaptaram o miado infantil e o transformaram em uma ferramenta de manipulação em massa. Pesquisadores de comportamento animal analisaram acusticamente os miados que os gatos usam para pedir comida ou atenção aos seus donos humanos. Descobriram que os gatos inserem uma frequência de alta ressonância dentro do ronrono ou do miado que coincide quase exatamente com a frequência acústica do choro de um bebê humano saudável. Nossos cérebros humanos estão biologicamente programados para não conseguir ignorar o choro de um bebê. Isso desencadeia uma resposta de urgência e cuidado em nosso sistema nervoso. O seu gato hackeou a sua biologia evolutiva. Eles emitem um som que sabem que obrigará você a se levantar do sofá e encher o prato de comida deles. É uma demonstração de inteligência adaptativa brilhante. Seguindo com a adaptação evolutiva, devemos falar de um dos comportamentos mais mal interpretados e muitas vezes perturbadores para os donos de gatos: os presentes. Imagine que você se levanta de manhã, caminha até a cozinha e pisa em um rato morto, um pássaro ou, no melhor dos casos, um rato de brinquedo encharcado de saliva que o seu gato deixou estrategicamente no seu sapato ou na frente da sua porta. A reação humana natural é o nojo ou a confusão. Muitos pensam que o gato está oferecendo um sacrifício ou um tributo ao seu mestre. Mas a biologia evolutiva nos conta uma história muito diferente, uma que é ao mesmo tempo cativante e um pouco insultante. Na natureza, as mães felinas têm a tarefa crucial de ensinar os seus filhotes a caçar. Começam trazendo presas mortas para que os gatinhos as comam. Depois trazem presas feridas para que os gatinhos pratiquem a técnica de matar. Finalmente, levam-nos para caçar juntos. Se o seu gato é castrado, esses instintos parentais e de ensino não desaparecem, simplesmente são redirecionados. E ao serem redirecionados, eles olham para você. Eles veem uma criatura enorme, sem pelos, que tem um equilíbrio terrível, que faz muito barulho ao caminhar e que nunca parece capturar a própria comida. Na mente do seu gato, você é o pior caçador que eles já viram na vida. Você é basicamente um gatinho gigante e incompetente que morrerá de fome se eles não intervierem. Ao trazer presas ou brinquedos, eles estão tentando ensinar a você habilidades básicas de sobrevivência. Estão assumindo o papel de cuidadores porque se preocupam com o seu bem-estar dentro da dinâmica da família deles. Em vez de dar bronca, você deve entender que é uma das expressões mais puras de amor e preocupação instintiva que um gato pode oferecer. Mas para compreender realmente o seu gato, você deve aprender a ler o barômetro emocional mais complexo da anatomia dele: a cauda. Ao contrário dos cães, onde uma cauda que balança geralmente significa felicidade, a cauda de um gato é um apêndice neurobiológico sumamente sensível conectado diretamente à sua medula espinhal que atua como um indicador preciso do seu estado mental. A posição da cauda é a linguagem de sinais felina. Quando seu gato caminha em sua direção com a cauda completamente erguida, reta para cima como o mastro de um navio, muitas vezes com uma pequena curva na ponta em forma de ponto de interrogação, você está presenciando a saudação mais amigável e confiante no mundo felino. Esta postura expõe completamente a sua área posterior, que é uma posição de extrema vulnerabilidade, demonstrando que confiam em você implicitamente. É o equivalente a um humano correr em sua direção com os braços abertos para dar um abraço.
Se a cauda se enrola nas suas pernas ou nos seus braços, é um gesto de afiliação, um abraço felino que busca reafirmar o vínculo social. No entanto, o movimento rápido da cauda de um lado para o outro, ou as chicotadas fortes contra o chão, indicam exatamente o contrário do que em um cão. Um gato que chicoteia a cauda está experimentando uma sobreestimulação neurológica. O seu sistema nervoso está sobrecarregado de estresse, medo ou agitação agressiva. É um aviso claro de que você deve recuar. Ignorar os sinais da cauda é a razão principal pela qual tantas pessoas terminam arranhadas ou mordidas sem aviso prévio. O gato sempre avisa, simplesmente somos nós que não sabemos ler as legendas da sua linguagem corporal. E isso nos leva a um comportamento que muitas vezes consideramos uma armadilha cruel. O gato que se deita de barriga para cima, expondo seu ventre macio e peludo para você. É um convite irresistível. Você se aproxima, acaricia aquela barriga fofa, instantaneamente, a armadilha se fecha. O seu gato envolve as patas dianteiras em volta do seu braço, morde você e chuta furiosamente com as patas traseiras. Você se sente traído. Porque ele mostrou a barriga se não queria que você a tocasse. Para entender isso, precisamos olhar novamente para a anatomia defensiva do gato. O ventre é a área mais vulnerável do corpo de um felino. É onde se encontram todos os seus órgãos vitais, sem a proteção de uma caixa torácica grossa. Em uma luta de vida ou morte, um gato se colocará de costas para poder usar os seus 4 conjuntos de garras e os seus dentes simultaneamente contra um atacante. Quando seu gato se joga no chão e mostra o ventre para você enquanto está relaxado em casa, ele está fazendo um elogio enorme. Ele está dizendo que confia tanto em você que se sente confortável expondo seu ponto mais vulnerável na sua presença. Eles estão dizendo que sabem que você não os atacará. Mas, e aqui está o grande erro humano, mostrar a barriga não é um convite para tocá-la. Quando você quebra essa confiança e toca a zona vulnerável, os instintos de sobrevivência de fração de segundo deles são ativados. O contato físico nessa área desencadeia um reflexo defensivo involuntário. A mordida que você recebe muitas vezes não é agressiva, é o que os etólogos chamam de mordida de sobreestimulação. Os folículos pilosos no ventre de um gato são extremamente sensíveis ao toque. Uma carícia que para você parece suave, para eles pode ser esmagadora, como se alguém fizesse cócegas agressivamente em você sem que você pudesse parar. Da próxima vez que o seu gato mostrar a barriga, aprecie o gesto de confiança suprema, mas acaricie a cabeça dele ou debaixo do queixo em vez disso. Mas a comunicação secreta e a razão pela qual eles escolhem estar com você não param nos comportamentos visíveis. Também devemos falar do poder curativo e misterioso do ronrono. O ronrono é uma das vocalizações mais fascinantes de todo o reino animal. Origina-se nos músculos laríngeos da garganta do gato, que se contraem e relaxam a um ritmo assombroso de 20 a 30 vezes por segundo, impulsionados por um oscilador neuronal no cérebro. A maioria das pessoas assume que um gato ronrona exclusivamente quando está feliz e relaxado. E embora isso seja verdade na maior parte do tempo, a ciência descobriu que os gatos também ronronam quando estão assustados, gravemente feridos ou até dando à luz. Por que gastariam energia vital ronronando quando estão com dor? A resposta está na física do som. Os biólogos mediram as frequências do ronrono dos gatos domésticos e descobriram que caem consistentemente entre 25 e 150 Hz. Na medicina humana, foi demonstrado empiricamente que estas frequências exatas melhoram a densidade óssea, reparam tendões rompidos, aliviam a dor crônica e aceleram a cura dos tecidos moles. O ronrono é um mecanismo interno de cura bioacústica. É fisioterapia incorporada. Mas aqui está a parte que demonstra a conexão deles com você. Quando você está doente, triste ou estressado, é muito comum que o seu gato se aproxime, se deite sobre a parte do seu corpo que dói ou perto do seu peito, e comece a ronronar profundamente. Eles não fazem isso por acaso. Estão detectando as suas mudanças químicas e a sua angústia, e estão aplicando o seu próprio mecanismo de cura sobre você. Estão compartilhando a sua medicina acústica evolutiva para ajudar você a se curar porque você é uma parte vital da existência deles. Além disso, devemos considerar o ato da higiene mútua, também conhecido como aloaceio. Se o seu gato alguma vez começou a lamber o seu cabelo, os seus braços ou o seu rosto com aquela língua áspera que parece lixa, você está experimentando um comportamento social de alto nível.
A língua de um gato é coberta por pequenas espinhas curvadas para trás chamadas papilas, feitas de queratina, o mesmo material das nossas unhas. Estas papilas são ferramentas perfeitas para arrancar a carne dos ossos das suas presas, mas também servem como pentes excepcionalmente eficientes para limpar a pelagem de sujeira e parasitas. A higiene requer muita energia e saliva. Quando um gato decide gastar essa energia com você, está demonstrando um comportamento de cuidado materno e fraterno. Em uma colônia, os gatos só limpam os indivíduos em quem confiam profundamente e com quem têm um vínculo estabelecido. Ao lamber você, eles estão tentando manter você limpo, eliminando cheiros estranhos que poderiam atrair predadores, e reafirmando que você é parte da família deles. É uma demonstração de amor tátil que reforça os laços sociais e reduz a tensão dentro do grupo. Finalmente, tudo isso nos leva à grande pergunta: por que eles escolhem estar sempre com você? A resposta não é simplesmente porque você lhes dá comida. Se fosse apenas pela comida, eles comeriam e iriam embora, como fazem muitos animais selvagens nos comedouros. A resposta é que, através de milhares de anos de evolução paralela e autodomesticação, os gatos reescreveram os seus próprios instintos biológicos para incluir você. Eles adaptaram as suas vocalizações para falar com o seu cérebro humano. Superaram o seu instinto de predador solitário para dormir em posições vulneráveis ao seu lado. Utilizam a sua química, os seus feromônios e as suas frequências de cura para proteger você e manter a coesão familiar. O seu gato sabe perfeitamente que você não é um gato. Eles sabem que você é diferente. Mas, na sua assombrosa flexibilidade cognitiva, decidiram que você vale a pena. Decidiram que você é digno da sua linguagem secreta, da sua proteção e do seu afeto incondicional expresso à sua maneira única. Entender esta linguagem secreta não é apenas fascinante de um ponto de vista científico, mas é a chave para transformar a relação com o seu felino. Quando você deixa de esperar que o seu gato haja como um cão, e começa a respeitar os limites dele, a responder aos seus piscares lentos e a entender que um rato de brinquedo no seu sapato é um ato de amor supremo, o vínculo entre ambos se torna inquebrável. O seu gato está sempre falando com você. A pergunta é: você está prestando atenção suficiente para ouvi-lo? Eu adoraria saber como seu felino se comunica com você. Qual destas coisas mais surpreendeu você? Ou seu gato tem algum comportamento estranho e secreto que não mencionamos hoje, como olhar fixamente para lugares vazios da casa ou roubar a sua roupa? Conte para mim aqui embaixo nos comentários, estarei lendo todos para ver o quão peculiares são os seus gatos.